Alec e Zoe Morrison estão tentando ter um bebê há algum tempo. O médico lhes diz que não apareceu nada em seu exame de sangue, então é difícil explicar o que está acontecendo. Eles falam sobre fertilização in vitro, mas é muito caro. Então Zoe vai para casa com um pequeno folheto do Orfanato Lange, um lar para crianças adotivas. Alec não está muito feliz com a ideia, mas concorda em pensar no assunto. A senhora Lange fica feliz em ajudar o casal, mas tem algumas perguntas. Havia um espaço em branco no formulário dos Morrisons, onde eles deveriam dizer se já tinham filhos ou não. Zoe diz à senhorita Lange que as coisas têm sido difíceis desde o acidente. Durante o tour pelo lar adotivo, Zoe vê um garotinho com roupas estranhas sorrindo para ela. A senhora Lange está falando sobre a rotina e as atividades diárias das crianças. Ela pergunta o que eles fazem para viver. Ambos são donos de empresas. Alec herdou uma empresa de brinquedos de seu pai e Zoe tem uma pequena livraria para crianças. Ao deixar Lange em casa, Alec diz que a visita não foi tão ruim, mas Zoe não se deixa enganar tão facilmente. Em sua livraria, sua mãe Diane lê uma história para um grupo de crianças. Em seguida, revela um segredo de Zoe para as crianças. Ela parece envergonhada e claramente evita interagir com as crianças. O pôster em sua parede parece mais uma piada. Ele diz, "Viva o sonho." Mas é óbvio que ela não está vivendo o sonho. Mas isso pode estar prestes a mudar porque há alguém na porta. É o garotinho de terno. Ele diz que seu nome é Eli e que agora ele é o filho dela. Eli aparece já enfiando um monte de papéis nas mãos dela. Ele diz que a adoção foi concluída com sucesso em tempo recorde, o que só pode significar que os Morrisons causaram uma ótima impressão. Em seguida, ele pede um pouco de leite e quer que ela mude dos desenhos animados para a Globo News. Completamente perplexa com esse garoto estranho, ela liga para Alec no trabalho, enquanto ele está dormindo. Quando Alec chega em casa, Zoe diz a ele que ligou para a casa de Lange e deixou uma mensagem, mas ninguém ligou de volta ainda. Eles dirigem até a casa de Lange e descobrem que a senhorita Lange ficou doente de repente. Sua assistente Jane está muito confusa e não consegue ajudar. Tudo o que ela pode dizer é que a papelada está correta e que ela deve falar com a sua chefe assim que se recuperar. O casal não tem escolha, a não ser acolher o garoto. A caminho de casa, Alec parece chateado com a mudança de vida tão repentina. Eli tenta animá-los com uma música e Zoe não consegue deixar de sorrir para o menino, que é inabalável e alegre. Mais tarde, ela olha dentro da mala dele e só tem ternos e gravatas. O garoto tem 7 anos de idade, mas parece um vendedor dos anos 50 que foi miniaturizado durante uma viagem no tempo. Até mesmo seu vocabulário é bizarro, como vemos quando ele sai do banheiro reclamando da falta de produtos de higiene dental adequados. Quando ele vai até a estante de livros e pega Guerra e Paz para ler, Zoe acha que é demais e lê para ele uma história de criança para dormir. O tempo passa e os dois acabam dormindo em um cobertor no chão. Quando acordam, Alec já saiu para trabalhar, muito mais cedo do que o normal. Mas na verdade, ele não vai direto para o seu trabalho. Ele está tendo uma conversa desagradável sobre sua dívida e a possibilidade de execução de sua hipoteca. Quando ele chega ao trabalho, as coisas não estão muito melhores. Um funcionário chamado Tom vem conversar com ele sobre seu salário. Ele está trabalhando na fábrica desde que o pai de Alec abriu a empresa, há 50 anos. Essa é a primeira vez que ele não é pago. Alec culpa a recessão por tudo isso e promete que as coisas vão melhorar. Mas quando Tom vai conversar com os outros trabalhadores, ele parece muito preocupado e envergonhado. Em sua casa, ele pergunta a Zoe sobre uma das portas da casa. Ela lhe diz que é um quarto e que ninguém pode entrar lá. Talvez um dia, mas não agora. Eles saem para uma caminhada e um sem-teto vem conversar com eles. Zoe se sente desconfortável e tenta ir embora, mas o homem é persistente. Ele fala com Eli sobre as fadas que vivem naqueles jardins e depois pede alguns trocados. Então ele olha para ela e diz, 15 de maio de 2007. Ela parece chocada ao ouvir isso e quer saber como ele sabe sobre esse dia. Ele diz que mora na região há algum tempo e que já viu a família por lá. Na livraria, Zoe apresenta Eli à sua mãe e ela fica encantada com as maneiras encantadoras do pequeno cavalheiro. Mas então, Alec a chama em pânico e diz que eles precisam partir imediatamente. Eles chegam à fábrica e veem que os trabalhadores estão indo embora. Alec explica o que aconteceu e reclama de sua sorte. Não há mais como uma fábrica de brinquedos competir com as gigantes. A empresa está se afogando em dívidas e seu pai ficaria muito envergonhado ao ver tudo o que ele construiu por muitas décadas ser arruinado por Alec em 2 anos.
Ele os interrompe para reclamar que o helicóptero de brinquedos só sobe e desce. Alec opta por ignorar esse feedback tão significativo do pequeno Eli, apenas para continuar chorando seus problemas com Zoe. Ela lhe dá muito apoio até saber da hipoteca. Ela não consegue acreditar que ele tenha agido pelas costas dela e colocado em risco a casa deles dessa maneira. Mais tarde, naquele dia, ela tenta conversar com Eli sobre o início das aulas amanhã. Mas ele quer conversar sobre o casamento dela com Alec. Eli diz que conversar com um estranho pode ajudar. Às vezes, ela diz que ele não é um estranho, mas ela sabe o que ele quer dizer. A verdade é que ela não consegue se lembrar da última vez que eles se divertiram juntos. Na escola, é evidente que Eli é o garoto diferente. E ele simplesmente não está nem aí. Ele apenas espera o recreio e pega um táxi para a fábrica de brinquedos. Sem mais nem menos. Alec fica surpreso ao vê-lo lá, fazendo perguntas sobre a empresa e comentários sobre a recessão. Voltando para casa, Zoe fica chateada com a pequena façanha, mas esse garotinho é mais inteligente do que eles poderiam imaginar. E ele previu corretamente a fome que todos estariam sentindo a essa hora. Uma entrega de comida chinesa no momento certo é mais do que suficiente para animá-los. Mas quando Zoe vê Eli brincando com um ursinho de pelúcia, ela fica angustiada. Ele diz que o pegou no quarto proibido. Tomando o brinquedo dele, ela lhe diz para nunca mais entrar lá. Ora, ela não disse nada sobre sair de casa no meio da noite de pijama, disse? Eli vai para o parque, onde o Sr. Potts está dormindo confortavelmente em um banco. Ele quase tem um ataque cardíaco. Quando Eli o acorda e pergunta sobre sua vida, Potts diz que ela poderia ser melhor. E o garoto lhe diz para ver o lado positivo. Pelo menos ele não precisa ir à escola todos os dias. Potts então lhe pergunta sobre seus novos pais. E ele diz que eles são um casal adorável. No dia seguinte, o Sr. John Burns visita Alec no trabalho. Ele quer conversar sobre as linhas de produtos. Com a recessão, está começando a ficar caro investir em brinquedos antigos. Alec pede que ele reconsidere e apela para a amizade deles. Mas Burns diz que se trata de negócios. Sentindo-se derrotado, Alec vai visitar o túmulo de seu pai. O Sr. Potts aparece do nada. E agora é a vez de Alec quase ter um ataque cardíaco. Potts pede desculpas e eles começam a conversar. Ele mostra a Alec algumas rosas que estavam crescendo embaixo de uma lápide abandonada. Ninguém imaginaria que algo tão encantador sairia de um lugar assim. Isso parece inspirar um pouco Alec. Então, ele passa na livraria com uma oferta de paz. Ele decidiu que deveria passar mais tempo com Eli. E isso, é claro, é tudo o que o garoto queria. Em pouco tempo, o helicóptero está extremamente melhorado e voando em todas as direções. Eli pergunta sobre o pôster da Legolândia na parede e Alex diz que nunca teve tempo de ir até lá. Ele leva Eli ao depósito, onde os brinquedos de madeira estão tristemente esperando nas prateleiras. Eles costumavam ser muito populares, mas agora ninguém se importa com eles. Todos querem brinquedos eletrônicos e coisas do gênero. Eli diz que tudo isso é lixo que acaba quebrando logo. Alec concorda com tudo o que o garoto diz. É como se sua própria mente tivesse assumido a forma de um mini-humano, para que ele pudesse conversar com si mesmo. Mas então Eli diz que eles deveriam sair mais e fazer algo juntos como uma família. Alec volta ao seu modo de pai frio e diz que tem muita coisa para fazer no momento. Eli entende, e como prêmio, ele fica com uma das bonecas russas. Alguns dias depois, Eli diz a Zoe que eles estão pegando Alec cochilando em sua mesa no trabalho, e ele é subitamente acordado por Eli. Alec já deve estar se acostumando com os sustos. Eli diz a ele para se apressar porque eles têm muito o que fazer na viagem em família. Ele tenta explicar como está ocupado no momento, mas é difícil acreditar nisso quando ele acaba de ser pego dormindo. Zoe percebe que Alec não tinha ideia de nada disso. E por fim, eles vão viajar juntos. Narrando as coordenadas do GPS no banco de trás, Eli também diz que eles devem encarar isso como uma viagem inspiradora. Alec está no ramo de brinquedos e deve conhecer mais sobre seus clientes. Com um suspiro depressivo, Alec diz que sua inspiração desapareceu há muitos anos, e que agora ele não passa de um poço vazio. Eli diz: "Que bobagem! Isso não passa de um período de seca. Mas a chuva virá em breve." Antes que Alec possa responder a isso, com mais desgraça e tristeza, eles percebem para onde estão indo. É a Legolândia, é claro. Porque não se pode ter toda essa cura emocional sem alguma colocação de produto, certo? Ainda resistindo firmemente à diversão, Alec diz que Eli pode ir aos brinquedos sozinho.
Mas o garoto o lembra que, afinal, ele tem apenas 7 anos e precisa estar acompanhado por um adulto. O parceiro de um dos brinquedos de Alec ressalta que ele é grande demais para aquele brinquedo. Ele diz que sabe, mas ninguém lhe dá ouvidos. Essa atitude muda lentamente durante o dia, pois eles começam a se divertirem muito juntos. Alec até quer comprar seu próprio ingresso para ir nos brinquedos, mas o funcionário responsável não gostou muito, porque Alec parece ser grande demais. Toda essa diversão é regada a sorvete. Zoe e Alec ficam surpresos com eles mesmos. Zoe chega a dizer que, por um momento, esqueceu tudo sobre aquele quarto proibido em casa. E quando eles pensavam que tudo tinha acabado, Ellie tinha mais uma surpresa para eles. Andar de patins foi uma das primeiras coisas que eles fizeram juntos quando se conheceram. E agora, eles estão prestes a recriar esse momento, muito confiante de que eles nunca perderam a habilidade com os patins. Alec parece uma pessoa completamente diferente, e ninguém diria isso. Ainda esta manhã ele estava se comparando a um poço vazio. Mesmo quando a realidade interfere em suas habilidades imaginárias de patinação, ele pode simplesmente rir de si mesmo e aproveitar o momento com sua esposa. À noite, Ellie pede novamente uma história para dormir, mas dessa vez é Alec quem está lendo e fazendo todas as vozes. Depois que o menino dorme, Alec conversa com Zoe e tenta se desculpar novamente, mas ela diz que não há necessidade. Pela primeira vez, Ellie vê os dois se beijarem quando ele sai sorrateiramente da cama. E parece que esse garotinho nunca fica sem apresentar novas habilidades. Zoe fica surpresa ao descobrir que a música suave que os acordou está vindo do piano. Ela diz que Alec ia ensinar o filho deles a tocar. Ellie parece surpreso ao ouvir sobre esse outro filho. Agora é hora de se abrir de verdade. Ao examinar um álbum de fotos antigas, ela lhe conta sobre Samuel, que teria a mesma idade de Ellie hoje. Segurando as lágrimas, ela fala sobre sua primeira partida de futebol e seu sabor de sorvete favorito. Ele era seu anjo e a luz em sua vida. Atrás da porta proibida, seu quarto ainda está intacto. Ellie pergunta o que aconteceu. Há 2 anos, eles estavam voltando para casa depois de um jogo de futebol e houve um acidente terrível. Um carro atropelou Samuel enquanto ele corria atrás de uma bola. Zoe e Alec nunca mais foram os mesmos. Alec está ouvindo-a da escada e a ouve dizer que tudo foi culpa dela. Eles levam Ellie para visitar o túmulo de Samuel. E Alec desaba em lágrimas. Ele diz que há um buraco enorme em seu coração que parece impossível de ser curado. Quando voltam para casa, Zoe sugere que eles arrumem o quarto e Alec concorda. À noite, ele segue os vagalumes até o parque e o Sr. Potts está lá. Ele diz que essas são as fadas de que ele sempre fala. Ao reconhecê-lo do cemitério, Alec se apresenta corretamente. Dessa vez, eles começam a falar sobre o negócio de brinquedos de Alec. E Potts diz que às vezes ajuda a conversar com um estranho. Alec fica se perguntando de onde ele tirou essa ideia. Quando perguntado sobre suas crenças religiosas, Alec diz que não consegue acreditar em um Deus que acaba com uma vida. Potts diz que o problema dos seres humanos é que parece que nunca vivemos o momento. Estamos sempre remoendo o passado ou nos preocupando com o futuro. Durante o jantar com Diane, Ellie pergunta se eles conhecem o Sr. Potts, que vive nos parques na cidade. Alec diz que ele é um sujeito estranho, não muito diferente da atual companhia, se referindo a Ellie. Então ele olha para as bonecas russas e de repente tem uma ideia. Ele diz a Ellie que é um gênio e o garoto concorda prontamente. Alec chega ao escritório e começa a fazer esboços. Cada desenho passa por Ellie e, para a surpresa de todos, ele é um crítico severo. Mas é exatamente isso que faz com que Alec se esforce ainda mais até que realmente acerte. Finalmente, os polegares são levantados e Ellie faz um sinal positivo para Alec. Chega então a hora da fase de produção. Algumas ligações telefônicas depois, Ellie e Alec têm uma apresentação para fazer. Até o pobre e velho Tom concorda em participar de seus esforços. Um painel de velhos engravatados não intimida esse corajoso rapaz. Pedindo desculpas pela ausência de Alec, Ellie se apresenta como seu representante. Joe Burns diz que tem calças mais velhas que Ellie, mas Ellie é inteligente e apenas sorri. Então Tom entra com o novo produto. É a caixa misteriosa com 5 brinquedos diferentes. Quando Burns pergunta qual deles é, Ellie diz que não pode responder, senão não seria mais um mistério. Mas então, como os clientes saberiam o que estão comprando? Essa pergunta é respondida por um de seus colegas. O cliente não saberá por que é isso que ele está comprando. O mistério em si. Um japonês faz um pedido enorme imediatamente, e os outros o seguem, também comprando diversas unidades. Burns ainda parece não estar convencido, mas não quer ficar para trás. Todos querem a caixa misteriosa.
Isso exige uma comemoração. E todos os três pulam para cima e para baixo, literalmente. Alex surpreende Zoe quando pede que ele o chame de papai. Então é isso que ele faz. E a partir desse momento passa a chamar Alec de pai. Mais uma vez, o pobre Sr. Potts é acordado no meio da noite. Potts fica feliz em ouvir as boas notícias e diz que há mais uma coisa que ele deve fazer. A essa altura, os Morrisons já sabem que não adianta discutir com o pequeno tirano. Assim, na manhã seguinte, todos vão até o Sr. Potts e Alec o convida para o Natal. E por falar em Natal, a caixa misteriosa é um grande sucesso em todas as lojas. As crianças estão loucas por ela. A melhor coisa para Alec é que ele só precisa fazer as caixas e enchê-las com o lixo velho que ninguém queria antes. Nada como um pacote inteligente. É realmente um Natal muito feliz na casa dos Morrisons. Hoje à noite, Sr. Potts vai tomar banho e Alec se diverte bastante tentando adivinhar seu presente com Ellie. Quando Potts está saindo, Zoe lhe dá algum dinheiro. Ele tenta recusar, mas ela diz que ele já foi o filhinho de alguém antes das coisas piorarem. Poderia até ter sido seu próprio filho vivendo nas ruas da cidade. Antes de ir para a cama, ele lhe pergunta a Zoe se ela acredita em anjos. Ele lhe diz que é bom pensar que alguém está cuidando de você. Ela não lhe dá uma resposta direta, mas isso é porque ela tem muito em que pensar. Ela está prestes a dar a Alec um presente que ele jamais poderia imaginar. Um teste de gravidez que ela já fez e está marcando como positivo. Na manhã de Natal, eles estão muito animados para contar a Ellie sobre o bebê. É quando Jane liga da casa de Lange, dizendo que a senhorita Lange já está melhor e que há um assunto urgente que eles precisam discutir. Os papéis que deixaram com Jane se referem a uma criança que nunca existiu. No andar de cima, tudo o que Alec encontra na cama de Ellie é um envelope. Nem mesmo sua foto com a carteira de motorista da Legolândia está mais lá. Agora Zoe pode ver o que aconteceu. Ellie nunca foi um menino de verdade e nem o Sr. Potts. Em sua carta, Ellie agradece a eles pela gentileza e lhes deseja uma vida feliz. Ele até tem um pequeno spoiler para eles. É uma menina. E este é o fim. E quanto a você? Você acredita em anjos? E mais importante, você compraria uma caixa só por causa do mistério? Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários a palavra Natal. Obrigado por assistir a mais um vídeo da Cápsula de Filmes. Eu sou o Nicolas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!